Boa noite, queridos irmãos da Igreja Batista da Freguesia, também todos vocês que nos assistem pelo YouTube, que gostam da Palavra de Deus, todos são muito bem-vindos. Vamos ver quais são os motivos de oração desta quarta-feira do Oração e Ação Estudo Bíblico, em que nós estaremos estudando o Evangelho de João. Vamos lá, nós vamos orar pelos aniversários de Jussara, Ana Paula, Ana Rafalski e Luiz Felipe. Vamos orar pelos enfermos, vamos orar pela Julieta, que é amiga da Marilac, também vamos orar pela Marilac, pela Juliana, pela Rejane, pelo Leonardo, esposo da Renata, pelo Agnello, irmão de Alzira, pelo Rafael Venturotti, e vamos orar pelos parentes de Rafael Venturotti. Seus pais estão positivos de Covid, Luzia não está tão bem assim, e Renato e Renata, seus cunhados, estão também positivos de Covid. Nós vamos estar orando também pelo Valmir, pai do Valnei. Vamos estar orando pelos nossos governantes, como a Bíblia nos ensina a fazer. Vamos orar pelos profissionais de saúde, nossa igreja tem vários profissionais, vamos orar pela Cristina, pela Luzia, pela Jussara, pelo Branquinho, várias pessoas. Vamos estar orando também pelos pastores e pelos missionários. Quero chamar a sua atenção para o fato de que na noite de 31 de dezembro, quinta-feira, às 19h30, no horário do Oração e Ação, nós vamos ter o nosso momento de comunhão e despedida deste ano. Vai ser o Oração e Ação da virada às 19h30. Vai ser um momento de testemunhos, de uma breve mensagem e da nossa despedida, da oração uns pelos outros. Um momento carinhoso, né? Nós vamos fazê-lo não pelo YouTube, mas vamos fazer pelo Zoom, que é uma plataforma de reunião que nós já temos usado habitualmente para a Escola Bíblica Dominical e algumas reuniões da igreja. Então vamos fazer pelo Zoom o nosso Oração e Ação da virada, quinta-feira, amanhã, às 19h30. Você pode pegar o seu link no Zap da igreja, ou se você quiser informações sobre esse link, você pode ligar para o 32836047 ou para o 986692330 e pegar o link e participar, ok? Muito bem, vamos orar, vamos pedir a Deus as bênçãos dele sobre esse nosso estudo de hoje. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, perdoa as nossas faltas, Senhor. Senhor, cura os enfermos, eu te suplico, que são tantos, Pai, eu te peço a tua unção sobre nós, Senhor, neste momento, pelo teu amor, misericórdia, bondade e graça, para que nós possamos ministrar a tua palavra e da mesma maneira unge os ouvidos daqueles, Senhor, que em casa estão assistindo, que eles sejam ricamente abençoados. Tudo isso te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos abrir as nossas Bíblias, abra aí a sua Bíblia em João, no capítulo 18. Ok? João, capítulo 18. Nós hoje vamos estar lendo o texto que vai do versículo 28 ao versículo 40. Com isso, encerrando o capítulo 18 do Evangelho de João. Conseguiu abrir aí? Muito bem. O assunto é Jesus perante Pilatos, Pôncio Pilatos, e sendo interrogado por ele. Jesus foi preso, como nós vimos, foi levado até Anás, que era um pretenso sumo sacerdote naquele momento, porque ele não tinha mais o cargo, mas tinha poder, e ainda levado à casa de Caifás, que era seu genro, e ali Caifás, sim, o sumo sacerdote, dali ele foi levado à presença de Pilatos, e naquele interregno ali ele foi negado por Pedro, como nós vemos, né? Vamos então ler a partir do versículo 28 até o versículo 40, que diz assim:
Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então, Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não tu traríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: Tomai-o vós outros e julgai-o, segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: A nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Ok. Vamos desde o começo, a partir do versículo 28, vendo ponto a ponto. O texto começa dizendo assim: Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Jesus estava no pátio de Caifás, vocês lembram muito bem. Ali Pedro, antes que o galo cantasse, negou Jesus 3 vezes, saiu chorando amargamente diante do olhar penetrante de Jesus. Dali foi levado a Pilatos. Jesus. Não estão indicados aqui aqueles que o levaram até Jesus, ou melhor, até Pilatos. Apenas está o verbo: levaram Jesus. E lá levaram ao pretório. O pretório era como que o quartel-general da autoridade romana naquele lugar, mas era também a casa da autoridade romana, no caso, o governador Pôncio Pilatos. Era cedo de manhã. Pelo estudo da língua original, esse cedo de manhã, um pouco antes do amanhecer, um pouco antes que o galo cantasse. Eles não entraram pelo pretório para não se contaminarem, para poderem comer a Páscoa. Os judeus que ali levaram Jesus à casa do governador romano, ou ao quartel-general do governador romano, não quiseram entrar porque eles estavam ali à véspera da Páscoa judaica. E entrar na casa de um gentio, ou seja, de um pagão, dentro da visão religiosa judaica, significaria se tornar impuro cerimonialmente, né? Eles não entravam nas casas, entre outras coisas. As alegações eram: esta casa está cheia da poeira das estradas onde passam os pagãos, e isso os tornaria impuros.
Uma outra razão porque eles entendiam que não podiam entrar, porque criam, e talvez fosse realidade, que na casa dos pagãos seriam enterrados ou jogados nos esgotos fetos de abortos. E o judeu, cerimonialmente, não podia se aproximar de cadáveres. Então, por estas razões, eles não queriam ficar impuros cerimonialmente, porque eles queriam participar da festa da Páscoa. A festa da Páscoa era muito importante para eles. E então, queriam se manter puros. Interessante que estavam tão preocupados com as questões cerimoniais, mas estavam sem nenhuma preocupação de distorcer os fatos para implicar mentirosamente Jesus criminalmente. Então, distorcer a verdade, distorcer a realidade e a judicialidade da situação, estava tudo bem. Mas não queriam entrar na casa de um pagão, de um gentio. 29, versículo 29, diz que então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra esse homem? Talvez alguém possa pensar, poxa, mas ele era o governador e ele se passou por isso, sair de casa, sair à porta para encontrar com os judeus que ali levaram Jesus? Não seriam de admirar, ele estava com Jerusalém cheia de gente, né? Estava com Jerusalém certamente cheia de gente, e eles estavam vamos dizer assim, administrando a possibilidade de tumultos e de turbas. Então, entendendo os costumes dos judeus, lá foi Pilatos encontrá-los à porta, né? Versículo 30, responderam os judeus a Pilatos: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Eles já estavam afirmando a Pilatos que era um malfeitor, porque eles desejavam que Pilatos sequer investigasse. Porque se Pilatos investigasse mais, ele certamente encontraria as evidências da inocência de Jesus. Mas eles já forçaram a situação. Acha que se não fosse um criminoso, nós o traríamos até você? Então eles já estavam induzindo Pilatos à condenação. Replicou-lhe, pois, Pilatos, versículo 31, tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Pilatos, entendendo que se tratava de uma questão religiosa, uma questão cultural, quis tirar de sobre si a responsabilidade de julgar aquele judeu, mas que julguem vocês. É uma questão de vocês, do seu povo, não do meu, não do povo romano. E responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém. Nessa fala dos judeus, nós notamos duas questões. Uma primeira questão é novamente a indução, a tentativa de indução à autoridade romana para uma condenação máxima. Ele diz: olha, nós não podemos julgar porque não nos é lícito matar ninguém. Então, eles já estavam tentando induzir Pilatos a uma condenação de pena de morte. Há uma outra questão importante aqui, que é o fato de que as penas de morte só eram cabíveis à autoridade romana, né? Só eles podiam dispor da vida de um condenado. Embora nós tenhamos visto nos textos bíblicos, mesmo do Novo Testamento, em alguns momentos, os judeus matando por apedrejamento, como Estevão, aqueles que eles julgavam blasfemos. Ou seja, alguém que na visão deles estaria dizendo palavras contra a divindade, desrespeitando a divindade. Mas essa situação não era uma situação legal diante do domínio romano. Às vezes as autoridades romanas faziam vista grossa em algumas situações, mas aqui também há a preocupação de que se cumpra a palavra profética que Jesus
tinha falado sobre si mesmo, sobre a sua morte. Tanto que no versículo 32 você vai encontrar a expressão que isso foi feito para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Jesus havia falado profeticamente que morreria pela cruz, através da morte de cruz. As profecias do Velho Testamento indicam esse tipo de morte. Então, a morte por apedrejamento quebraria a palavra profética tanto do Velho Testamento quanto que Jesus havia proferido. Deixa aí marcadinho na sua Bíblia o capítulo 18, venha comigo ao capítulo 3 de João, no versículo 14. Você lembra que Jesus, num determinado momento, diz sobre a morte. Por exemplo, João 3,14 diz: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus tinha dito isso, indicando como seria morto, levantado na cruz, não é? Ok, vamos caminhando agora para o versículo 33, diz que tornou Pilatos a entrar no pretório. Pilatos novamente entrou no seu quartel-general, na sua casa, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Tu és o rei dos judeus? Bom, os povos dominados ali pelos romanos podiam ter a sua corte, no caso ali o sinédrio, mas não era dado a eles o direito de ter um rei. Então, ele já havia sido certamente alimentado com a informação de que Jesus pretenderia ser rei naquela terra, o que contraporia Jesus à autoridade romana. Então, aqueles que informaram Pilatos estavam tentando construir um motivo para que Pilatos condenasse Jesus à morte por sedição ou por traição, por revolta, né? Então, a gente percebe isso aqui. Pilatos pergunta: és tu o rei dos judeus? Versículo 34, respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Jesus, de uma forma firme, faz um certo desafio a Pilatos. Diz: olha, essa é uma ideia da sua mente ou é uma ideia que foi colocada na sua mente? Versículo 35, replicou Pilatos: porventura sou judeu? Pilatos ficou um tanto indignado com a postura e a pergunta de Jesus. E aí ele afirma: Jesus, não, como quem diz, não fui eu não, foi a tua gente que me disse isso, porque eles querem destruir você. Ele diz assim: a tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Pilatos não está convencido de que Jesus, na realidade, tivesse nenhum crime, tivesse nenhum motivo, desse nenhum motivo para que fosse condenado à morte, não é? Então, o texto 36 vai dizer: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Jesus deixa claro a Pilatos de que ele é o Messias, ele é o rei prometido, sim, mas não o rei deste mundo, do mundo político, do mundo do poder dos homens, né? Ele responde: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. Ou seja, ele diz: olha, se eu fosse pretender um reino deste mundo, esses homens que estão aí, esses do povo escolhido de Deus, eles estariam me defendendo e não me acusando, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. É interessante observar esse versículo quando o texto diz Jesus falando: meus ministros se empenhariam por mim. E não se empenhavam, e não se empenharam. Mas isso é uma lição para nós. Nós podemos não ter um cargo político ao lado de Jesus. Nós podemos não ter
direito a honrarias ao lado de Jesus. Mas nós ministramos a favor de Jesus, nós ministramos o Evangelho. Aqueles que creem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que se arrependeram de seus pecados, creem em Jesus, precisam se empenhar por Ele e pelo seu Evangelho. Jesus disse, olha, aqueles que estão comigo, eles se empenham por mim. E nós precisamos nos perguntar, nós temos cumprido essa palavra de Jesus? Nós temos nos empenhado por Ele? Estaríamos dispostos a defendê-lo com a nossa vida, defender o Evangelho com a nossa própria vida? Veja aí o versículo 37, então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou o rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Ele já explicou que ele veio para ser rei, mas não de um reino deste mundo, mas para ser rei, o rei dos reis. E aí Jesus diz uma palavra muito interessante. Ele diz, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus deixa claro que aqueles que estão contra ele, como ele representa a própria verdade. Quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo claramente que aqueles que são contra ele estão contra a verdade, ou seja, estão vivendo uma mentira. Uma mentira que leva para o inferno, uma mentira que destrói a família, uma mentira que destrói a esperança. Aquele que crê na verdade, ele vem comigo, Jesus está dizendo. Mas essa palavra, lembre-se, está sendo dita a maior autoridade romana naquele lugar. Então, esta palavra de Jesus, dita a Pilatos, também é um convite a Pilatos. É um convite a Pilatos. Na realidade, Jesus está convidando Pilatos a ouvir a voz dele, ouvir a verdade. Como quem dissesse, e aí, Pilatos? Eu sou a própria verdade. Quem ouve a verdade, ouve minha voz. Quer ouvir a minha voz? Pilatos responde de uma forma filosófica, dentro de um certo relativismo filosófico. E ele diz assim, perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Uma pergunta filosófica, como quem diz, Jesus, há muitas verdades. Depende da verdade de cada um, como se a verdade não fosse algo absoluto. Essa tem sido uma arma muito comum na pós-modernidade, dos que filosofam, procurando questionar a verdade de Jesus como único e suficiente Salvador. O versículo 39 vai nos mostrar agora Pilatos falando com... versículo 38, na sua continuação, dizendo, tendo dito isto, voltou Pilatos aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum. Aí Pilatos poderia ter encerrado o julgamento. Poderia dizer, eu não encontro crime algum, ele está livre. Mas Pilatos queria fazer uma média com aqueles líderes judeus. Até porque, veja o que está dito aí em 19:12, o próximo capítulo 19:12. Veja em que saia justa aqueles líderes estão pretendendo colocar Pilatos. Veja aí, 19:12 diz assim, a partir desse momento, Pilatos procurou soltá-lo, mas os judeus clamavam, se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César.
Aqueles líderes judeus, muito espertamente, maliciosamente, estavam tentando colocar o governador contra o imperador, o governador Pilatos contra o imperador César. Então Pilatos tentou ali fazer uma certa contemporização, e no versículo 39 ele diz: é costume entre vós, capítulo 18 novamente, é costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Ele procura ali conseguir uma forma de conseguir uma pena mais branda para Jesus, uma substituição de Jesus. Venha comigo aqui até o versículo 40, que vai dizer: então gritaram todos novamente, não este, mas Barrabás, ou seja, solta-nos Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Eu vou convidar você a deixar marcadinho aí e a vir comigo a Marcos 15, de 7 a 11, que vai detalhar um pouco mais esse momento em que Pilatos tenta substituir Jesus por Barrabás. Então, Marcos 15, 7 a 11. Volta um pouquinho a sua Bíblia. Marcos 15. Marcos 15, 7 a 11 vai dizer: havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais, em um tumulto, haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhe fizessem como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes lhe haviam entregue. Mas estes incitavam a multidão, no sentido de que lhe soltasse, de preferência, Barrabás. Então, aqueles que levaram Jesus a julgamento diante de Pilatos, eles queriam soltar um assassino que cometeu assassinato num motim contra Roma, em lugar de alguém que estava sendo acusado da possibilidade de pretender ser um rei, questionando o poder de Roma. Há uma profunda desproporcionalidade na gravidade do crime de acusação. E há, muito pior do que isso, toda uma condução desonesta e mentirosa do julgamento de Jesus, uma vez que claramente ele veio ser o rei no campo espiritual, o Messias prometido Salvador. Ok? No próximo estudo, nós já vamos estar começando o capítulo 19. Então, no capítulo 19, nós vamos ver a continuação dessa fortíssima história que leva Jesus à crucificação. Ok? História forte, história com H, porque se trata de uma verdade histórica e uma verdade espiritual. Vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo seu amor, vamos pedir por essas pessoas, agradecer os aniversários, pedir pelos enfermos. Vamos lá, feche seus olhos. Deus querido, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós, perdoa nossos pecados. Suplico as tuas bênçãos sobre todos esses aniversariantes, Senhor, eu te peço. Senhor, põe tua mão sobre os enfermos, Pai. Senhor, nós suplicamos cura sobre estes enfermos. Nós cremos em Ti, nós confiamos em Ti, nós cremos na Tua soberania sobre nós, mas também queremos externar tudo que vai no nosso coração, porque assim o Senhor disse que nós deveríamos fazer, e nós suplicamos cura, Senhor, estas pessoas todas a quem nós nos referimos, Senhor. Quero lembrar ainda de uma pessoa que eu não citei, Senhor, o irmão Paulo Arantes.
Senhor, cura o Senhor que está tão grave, internado de Covid também. Cuida dele, Senhor. Cura o Senhor, eu te suplico. Pai de amor, eu suplico que o Senhor abençoe, Senhor, também aqueles que dirigem o nosso país, os nossos governantes. Senhor, fortalece os bons, transforma ou retira os maus. Abençoa os profissionais de saúde, Senhor, eu te peço. Abençoa, Senhor, pastores e missionários. Toma-os nas tuas carinhosas mãos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. No meio de toda esta situação que vivemos, nós estamos aqui, prontos, Senhor, vivos e com saúde, proferindo a tua palavra e ouvindo a tua palavra, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós entregamos confiantes sempre as nossas vidas nas tuas mãos. Tudo isso eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Amanhã, então, quinta-feira, 19h30, oração e ação da virada, com testemunhos, mensagem e a nossa calorosa despedida do ano de 2020. Ok? Até lá, nos veremos.